Hoje nós iremos falar sobre lares incendiados. Eu quero falar sobre esse fogo do Espírito que deve estar aceso, que deve estar vivo na sua vida, no seu ser. Eu me lembro de ouvir um certo adágio popular, um provérbio, que diz o seguinte: as práticas de casa vai à praça. Aquilo que você faz em casa, um dia, por mais que você seja comedido e evite cometer alguma gafe lá fora, aquilo que você faz rotineiramente dentro do seu lar, você vai acabar fazendo em público. E por que nós estamos falando de lares incendiados? Porque, querido, a nossa intenção como igreja, a minha intenção como profeta, como pastor, é que a sua casa seja um lar cheio do fogo do Espírito Santo. E eu digo mais: se a sua casa for cheia do fogo do Espírito Santo, aonde você colocar a planta dos pés será incendiado pelo fogo do Espírito, aonde você tocar com as suas mãos será incendiado pelo fogo do Espírito. Querido, a nossa casa é a primeira igreja, é o primeiro templo, e nesse lugar tem que ter um altar de adoração, tem que ter um altar de oração, tem que ter altar de sacrifício. E se tiver sacrifício, se tiver oração e se tiver adoração, o fogo do Espírito Santo vai arder sobre a sua vida, o fogo do Espírito Santo vai arder sobre a sua casa. Por isso que eu quero falar hoje sobre lares incendiados, parte 2. Compartilhe essa mensagem e deixe o reino de Deus incendiar a sua vida de forma extraordinária. Eu quero ler com você. Se você tem a Bíblia, você vai abrir no Evangelho de Mateus capítulo 10. Abaixe o retorno aqui para mim dos instrumentos. Minha voz está ok. Mateus capítulo 10, versículo 7. À medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Jesus reúne os seus discípulos, os apóstolos, e ele os comissiona a sair por aí, pelo mundo, com uma mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem é esta: o reino dos céus está próximo. Eu quero chamar a sua atenção. Esta é a melhor notícia da sua vida. Esta é a melhor notícia que você está recebendo em plena crise mundial. O reino dos céus continua próximo de mim e de você. O reino dos céus continua próximo de nós. A palavra que os apóstolos pregaram há mais de 2000 anos, ela continua perdurando nos nossos dias atuais. E eu e você devemos dar continuidade a esta pregação, anunciando ao mundo que o reino dos céus está próximo. Se você recebe isso, comece a glorificar aí na sua casa. Se você recebe isso no seu carro, diga glória a Deus, pois o reino de Deus está próximo de você. Não é o reino dos homens que está infestado pelo vírus e pela crise mundial. Não é o reino das crianças que não sabe qual é o futuro e vive uma vida instável. É o reino de Deus, o reino do eterno, o reino do Salvador, o reino do Criador dos céus e da terra, um reino inabalável que está próximo de você, que está próximo da minha vida, que está próximo de nós.
Olha só, este reino, ele é um reino divino. E no reino dos céus não opera a crise dos homens. No reino divino de Deus não opera a hipocrisia dos homens, a falsidade dos homens. No reino dos homens, muitos te dão tapinha nas costas. No reino dos homens, muitos sorriem para você, mas o seu coração está infestado de uma hipocrisia que pode mais cedo ou mais tarde ferir você. Querido, você é comissionado a propagar um reino eterno, um reino poderoso, um reino que deseja inundar as outras nações. Nós somos os porta-vozes do reino dos céus. Isso é muito forte, cara. Isso é muito lindo que eu estou ministrando hoje. No reino perfeito de Deus não há espaço para corrupção. No reino verdadeiro, governado por um rei compassivo, por um rei amoroso e cheio de graça, não há lugar para acusações, pois o sangue do Filho deste rei, o nosso Salvador Jesus Cristo, nos purifica, nos lava, nos santifica de toda impureza. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando eu digo que nós temos que dar continuidade, eu digo que nós temos que inflamar o mundo. E por isso que eu quero dizer hoje, nesta mensagem, que o seu lar deve ser incendiado. Porque às vezes nós pensamos nas nações, às vezes nós queremos ganhar o mundo, mas esquecemos de ganhar o nosso lar. Você deve queimar na sua casa, você deve inflamar o coração daqueles que vivem com você, a receberem da unção que está na sua vida, da unção que flui dentro do seu coração. E essa unção, que é um rio de águas cristalinas, fluirá perpetuamente e vai alcançar aqueles que habitam com você, no seu lar, na sociedade que você vive, no colégio, no seu trabalho. Eu quero dizer que você é um incendiador de nações. Eu quero dizer que você é uma brasa viva nessa terra. Eu quero dizer que quando você anda pela rua, sai faísca de fogo dos seus pés. Por isso que o diabo não pode contra você, por isso que o diabo prepara as armadilhas e nada acontece contigo, pois a palavra do Eterno é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, pois você é uma brasa de fogo, uma brasa incandescente, e o maligno não pode ir contra a tua vida. Cara, eu estou queimando por Deus, eu estou queimando pelo Senhor. Deus enviou o seu Filho para inaugurar o reino dos céus na terra. Olha que amor é esse que Deus tem pela humanidade. Ele envia o seu único Filho, Ele envia o seu Filho amado, para que Ele inaugurasse o seu reino nessa terra, o reino dos céus. O reino dos céus é o único reino competente, poderoso e capaz de combater de uma vez por todas um reino que regia e rege o mundo, que governa e governou o mundo dos homens. E qual é o reino? O reino da morte. Quando o homem pecou no jardim, quando o homem ele desobedece à voz do Eterno, à voz de Deus, o pecado reina no mundo. E através do pecado, a morte impera com o seu governo maquiavélico, terrível, doloroso, no reino dos homens. E o único reino capaz de combater o reino da morte é o reino dos céus, é o reino de Deus. Por isso que você tem que incendiar na sua casa. Por isso que você tem que viver esse fogo do Espírito, esse fogo de Deus, esse fogo do poder de Deus. Talvez você possa dizer assim: pastor, não há ninguém doente no meu lar, não há ninguém na minha casa se precipitando à morte.
Mas quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Quantas pessoas estão perdendo a esperança? Quantas pessoas estão perdendo o desejo de viver? Quantas pessoas estão perdendo o encanto pela vida? Quantas pessoas estão desesperadas? Qualquer coisa é motivo dele pensar na morte. Qualquer situação, por mais pequena que ela seja, por mais simples que ela seja, não precisa ser nem tão remota. Ele diz assim: se eu estiver vivo, eu não sei o dia de amanhã. Ele perdeu a esperança. Você tem que incendiar, porque quando essa pessoa chegar perto de você, por mais que ele não queira, faíscas de fogo, fogos de vida, fogo de unção, fogo de amor, fogo de Deus, vai destruir as amarras do inferno, vai destruir as amarras dos demônios. Você entende o que eu estou dizendo? Preste atenção, eu estou falando do reino da morte. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Vou repetir: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Uou! Peraí, pastor, o senhor quer dizer que eu tenho sangue real? O senhor quer dizer que eu pertenço a um reino? O senhor quer dizer que eu posso ser chamado de rei? Sim, meu querido, através de Jesus Cristo, nós fomos chamados para reinar nessa terra. Oh! Ei! Isso! Desperte o espírito de realeza. Desperte o espírito de nobreza em você. Me fez eu me apaixonar. Queimou meu Deus, todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. O apóstolo Paulo está nos dizendo em Romanos que por causa de um homem a morte reinou, mas também por causa de um homem nós reinaremos em vida. E o nome desse homem é Jesus Cristo, o sacrifício eterno, perfeito, imutável. Oh! Você está entendendo o que é o Evangelho? Você entende qual é a dimensão do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Você sabe o que é poder? Você já viveu no poder? Viver no poder não significa ter superpoderes, igual os super-heróis de Hollywood. Viver no poder é estar acima da crise, ainda que a crise esteja tentando viver perto de você. Viver no poder, viver no Espírito, é quando você olha em volta e tudo é tenebroso, tudo é escuro, não há um pingo de luz que possa clarear a sua vida lúgubre, e você vive batendo cabeça, tentando achar uma coisa, uma saída. Mas existe um povo, e assim muitos caminham, mas existe um povo que eles rompem a crise e a escuridão pela fé. Isso é viver em poder, isso é reinar em vida. Muitos querem reinar só na eternidade. Muitos esperam a trombeta tocar para reinar no céu. Querido, eu já quero exercer o meu direito aqui na terra, porque eu sou filho de um grande Deus, eu sou filho de um grande rei,
existe no meu sangue, existe no seu sangue, vestígios de um DNA celestial. Ah, cara, por isso que o diabo tem ódio de nós, por isso que ele vive tentando, sabe, descaracterizar o brilho, o fogo, a unção que há em nós, pois ele sabe que o destino destes é reinar eternamente com o Senhor. Mas você também foi chamado para reinar aqui. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos diz, eu quero ler isso de novo: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está na hora de você viver essa essência do reino de Deus. Quando você acorda pela manhã, qual é o espírito que está em você? Um espírito de apatia ou de coragem? Um espírito de medo ou de força? Aonde estão os cidadãos do reino de Deus? E por que esses cidadãos não se manifestam no reino dos homens? Por que nós estamos dando lugar para Satanás? Por que nós estamos permitindo o reino das trevas dominar aquilo que outrora é nosso, pertence a nós? Ô Espírito Santo, escute isso. Você sabe qual que é o sonho de Cristo? É que você exerça a sua cidadania celestial na terra. Por isso que quando ele volta para a glória, há um entendimento teológico, que o próprio Deus olhou para o filho e disse: cadê a glória que eu te dei? E ele diz: a glória que tu me deste eu dei para a minha igreja, eu dei para o meu povo. Pois assim como eu e o Senhor é um, eu e eles agora somos uns. Somos um. Tudo que tem em Jesus tem em você. A unção de Jesus está em você. Por isso que Jesus era muito louco quando ele dizia assim: se creres, vocês verão a glória de Deus. Por isso que Jesus era louco quando dizia: ei, vocês podem fazer obras maiores. Uau! Porque o poder que estava nele, meu caro, hoje habita em nós. Um poder aperfeiçoado pelo sangue imaculado dele na cruz do Calvário. Por isso que a igreja é imbatível. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque o que há na igreja não é homens enfeitando ela, mas é a graça, é o poder, é o sangue imaculado do Cordeiro vivo. Ei! O fogo dos olhos do Senhor fez eu me apaixonar. Sim, Ele fez a gente apaixonar. Queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros Aleluia. amores. Aleluia. Olha só, a nossa realeza não é terrena, pois a realeza terrena ela é passageira, ela é instável. O selo que existe na nossa realeza, ele é um selo celestial. Por isso que os céus, ele é um reino. E quando Cristo diz que virá nos buscar, que Ele foi preparar moradas, Ele está dizendo que vai buscar os nobres deste reino. Homens e mulheres que reconhecem o sacrifício na cruz. Homens e mulheres
que desejam ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que aos olhos do mundo são indignos de estar na presença do Rei dos Reis. Mas glória a Deus, que a salvação é de graça, custou um alto preço, mas foi de graça. Não merecíamos, não merecíamos. Por isso que o que opera em nós, por isso o que está em nós, é maior do que o que está lá fora. Lá fora você tem que fazer por merecer. Quando lançou o carro da Ford, o Fusion, nas primeiras propagandas desse carro, que é um carro muito lindo, dizia assim: se você tem, você fez por merecer. Agora o reino dos céus não é assim. Não fizemos nada para merecer, mas nós temos Ele. Não fizemos nada digno de nota para os anjos do céu aplaudir e dizer assim: realmente você merece morar aqui com a gente. Não. E por mais que você ache que a sua nobreza possa te dar direito aos céus, eu quero dizer que você está redondamente enganado. Por isso que hoje eu chamo você a queimar no seu lar. Pois nesse reino do nosso grande Deus, existem moradas sendo preparadas. Moradas que precisam ser habitadas. E você sabe o que é lindo nesse reino? Que há espaço. Que há muitas casas. Temos que queimar. Quando eu digo que há um poder dentro da igreja, eu me refiro ao que Jesus disse em Mateus 10:8. Nós lemos Mateus 10:7 como base. Em Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças dai. Você está entendendo qual é o poder que está em você? Um poder que é capaz de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios. Você está entendendo por que você precisa queimar? Você está entendendo por que você precisa ser uma tocha acesa? Porque existem milhares de pessoas enfermas, existem milhares de pessoas mortas, fisicamente e espiritualmente. E eu creio que você vai ressuscitar os dois tipos de cadáver. Há quem crê que vai ressuscitar só os mortos espiritualmente falando. Não, eu não conformo com isso. Eu ainda quero ver um morto levantar do caixão e pôr todo mundo para correr. Já pensou? E por que você não pode fazer isso? E por que não acontece isso? Talvez você esteja perguntando. É porque nós ainda não vivemos como nobres de um reino eterno. Um dia nos consideramos, cidadãos dos céus. Outro dia nós vivemos um declínio espiritual, aonde nós nos limitamos como seres mortais e dizemos: o céu não é para mim. Eu não mereço o céu, sou muito falho, sou muito pecador, sou muito isso, sou muito aquilo. Cara, eu quero dizer que o céu é para você. Eu quero dizer que o céu é para sua casa. Eu quero dizer que o céu é para sua família. Eu quero dizer que o céu é para sua cidade. Eu quero dizer que o céu é para sua empresa. Eu quero dizer que o céu é para tua parentela. Eu quero dizer que o céu é para sua igreja. Eu quero dizer que o céu é para nós. Oh, meu Deus! Aleluia! Sabe, está liberado sobre nós uma unção extraordinária.
o dunamis de Deus, o poder de Deus, o fogo violento do Espírito. Você sabe o que eu estou crendo? Que está tendo uma fusão, por mais que eu e você não veja, mas há uma fusão no mundo espiritual, entre a igreja do século 21 e a igreja dos nossos antepassados. A igreja do século 21 deve voltar à essência da igreja primitiva. E quando a igreja do século 21 voltar a essa essência, os mortos serão ressuscitados, os enfermos serão curados, os leprosos serão purificados, e o reino de Deus será glorificado na terra. Pastor, e como isso pode acontecer? Quando você parar de viver a igreja simplesmente como um objeto físico da terra. A igreja não é uma matéria física da terra. A igreja não é um objeto terreno, aonde você faz da igreja o que você bem entende, aonde você trata a igreja como você bem entende. Estão maltratando a igreja, estão judiando da noiva do Cordeiro, estão maltratando a noiva do Cordeiro. Você sabe o que era para a gente estar fazendo com a igreja? Adornando ela para o casamento. Você sabe o que era para a gente estar fazendo com a igreja? Maquiando ela para o casamento, vestindo ela com vestes nupciais para o casamento. Mas infelizmente muitos de nós não estamos agindo assim. Violentamos a igreja, recusamos a igreja, rechaçamos a igreja, agredimos a igreja com palavras e com os nossos descasos. Você tem dito assim, você tem dito, você tem dito, que saudade da igreja, mas você não entra na live da sua igreja. Quando entra, fica 1 minuto, 2 minutos, mas passa o dia todo rolando o dedinho no Instagram. Você judia da noiva que não lhe pertence, pertence a ele, o noivo que sangrou no madeiro. Vamos, olha Jesus, vamos cantar outra canção, a primeira. Sim, eu quero declarar isso, que o dia que nós entendermos que precisamos voltar à essência da igreja primitiva, os rios fluirão no nosso interior. Haverá em nós uma inundação de glória e de poder. E eu quero dizer que a sombra vai voltar a curar novamente, que os lenços vão curar novamente, como curava os lenços do apóstolo Paulo, como curava a sombra de Pedro. Oh, a sua palavra terá poder, igreja. Você vai dizer o seguinte: olha para nós não temos ouro, mas nós não temos prata, mas nós temos uma coisa, e nós dizemos, em nome de Jesus Cristo, levanta, levanta, levanta e anda. Olha Jesus, olha Jesus, o meu vestido novo. olha Jesus, vamos. Olha Jesus, eu não quero mais o ouro e nem a prata. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos lavar os pés novamente. Mas antes nós temos que tirar a sandália. Nós temos uma mania de achar que somos bons demais. A gente pensa que é suficientemente bom. A gente tem uma mania de pensar que os nossos talentos são atrativos aos olhos de Deus. E refutamos a igreja. Refutamos o amor do Pai. E vamos perdendo o fogo do Espírito. E vamos deixando tudo de lado.
Não choramos mais, não oramos mais, não adoramos mais. Oh, Jesus, aonde estão os verdadeiros adoradores? De chorar, que vontade de gritar e dizer: Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu colo, Pai. Oh, eu preciso do Teu amor, preciso do Teu carinho. Te amamos. Aonde estão os apaixonados? Te amamos. Aonde estão os apaixonados? Te amamos. Aonde estão aqueles que olham para Ele e dizem: ah, papai, que saudade que eu tava. Aonde está você, cara? Aonde está você, mulher de Deus? Aonde está você, jovem? Aonde está você, Brasil? Aonde está você, terra? Te amamos. Oh, não oramos mais, não jejuamos mais, não pregamos mais o reino dos céus, mas nós pregamos uma mensagem egoísta, mentirosa, negativa, uma mensagem dolorosa. Noticiamos para todo mundo, mas esquecemos de propagar que o reino dos céus está próximo, bem próximo, bem próximo, bem próximo. Olhar em sua face, sentir as suas vestes. Eu estou sentindo algo aqui. Tirar a sua sandália e ungir os seus pés. Quero olhar em sua face, sentir as suas vestes, tirar a sua sandália e ungir os seus pés. Quero olhar em tua face, sentir as suas vestes, tirar a sua sandália e ungir os seus pés. Uou! Você sabe o que nós precisamos fazer? É voltar ao primeiro amor. Sabe, é queimar por Ele todo dia, cara. É sentir paixão de vir para a igreja. Você sabe quando você fica pensando assim, parece que tem algo faltando hoje, parece que eu não fiz, eu deixei de fazer alguma coisa. E aí de repente o Espírito vem, e aí você lembra: deixei de orar hoje, deixei de meditar na palavra, deixei de dizer Abba Pai, deixei de dizer graças a Deus, deixei de dizer obrigado Senhor, deixei de dizer eu te amo meu Salvador. E a gente se vai. Mas como eu disse, está acontecendo uma fusão. Eu creio que nós vamos voltar à doçura do primeiro amor, aonde, sabe, que delícia que está isso aqui hoje. Nossa, cara, tá muito gostoso aqui hoje, mano.
Sabe, a gente precisa entender isso. Isso é reinar. Isso é reinar. É ter Jesus vívido no seu interior. É ter Jesus vivo nas suas palavras. É ter Jesus vivo nos seus atos. Pô, pastor, eu sou tão pecador. Mas Jesus é para você. Até os pecadores no reino dos céus são privilegiados. Eles ganham presentes. Um presente que começa com a letra J e termina com a letra S. Jesus. Se você dissesse, eu sou tão perfeito, sou tão puro, eu ia dizer que para você não tem presente no reino dos céus. Nós precisamos voltar a queimar. Nós não podemos esperar simplesmente ultrapassar o portão do paraíso e começar a gritar de alegria, sair correndo em cima de nuvens, pulando de uma nuvem para outra, eufórico, dar um salto e bater na mão do Pedrão lá no céu, pá, e aí Pedro? Correr e dar sabe aquele salto que você dá e bate de peito com peito, com Miguel, arcanjo? Não. Você está esperando muita coisa para fazer pouca coisa. Comece a fazer agora. Comece a ser agora. Comece a viver agora. Comece a reinar agora. Comece a amar agora. Pois o céu está próximo.